Graça e paz, iniciando então mais um pão diário, continuando na Epístola aos Romanos, capítulo 7, e hoje nós vamos ler o versículo 24 e versículo 25. Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 24 e 25. O subtítulo da Bíblia King James: A lei condena e Jesus liberta. O texto diz: Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amados, nós vemos então o apóstolo Paulo concluindo o processo da sua luta em relação ao pecado. E no capítulo 7, então, Paulo deixa muito claro, muito explícito a sua dificuldade em lidar com a sua própria natureza. E que diante desta natureza há dois tipos de lei, porque nós somos, na verdade, dicotomo, né? Temos aí espírito, alma e o corpo. E diante disso nós temos então duas leis. A lei do pecado, que atua diretamente em nossa natureza humana, caída, adâmica, e a lei de Deus, que é uma lei espiritual, como já foi dito no contexto do texto aqui de Romanos, falando sobre isso na carta ao apóstolo, a carta aos Romanos, falando que a lei de Deus é uma lei espiritual e ela é boa, justa e santa. Diante disso, então, o apóstolo Paulo teve a seguinte conclusão: miserável ser humano que sou. Algumas outras traduções: miserável homem que sou. Para que o processo da salvação ele seja evidenciado em nossas vidas e que possamos entender e compreender que somente através do racional, do raciocínio, do lógico, que conseguimos entender a necessidade e compreender que somos miseráveis em relação à queda adâmica do homem, quando desobedece a Deus e contrapartida vai contramão à vontade dele, e essa ida na contramão trouxe para nós uma nocividade espiritual ao qual quebrou a nossa comunhão, né? Partilhou, fragmentou a nossa comunhão que tínhamos com Deus ali no Éden. Então, Paulo faz a seguinte pergunta retórica, ele mesmo pergunta e ele mesmo responde: quem me libertará deste corpo de morte? Veja que a visão antropológica em relação a visão espiritual, que é a lei de Deus, Paulo tinha consciência que ele estava morto, que o seu corpo estava literalmente condenado. Não havia nada nele que pudesse ser aproveitado para que Deus pudesse então ter alguma comunhão conosco em relação à nossa natureza humana. Pelo contrário, tínhamos todos os quesitos necessários para sermos condenados para a eternidade longe de Deus. E Paulo então ele faz essa pergunta: quem libertará deste corpo de morte? Então você vai ver que nesse contexto Paulo está chamando, está convocando quem vai nos libertar, quem nos irá tirar, nos ausentar da ira de Deus que se irá se manifestar na terra, como diz Romanos 1:18 e diante. Quem poderá nos trazer, na verdade, a possibilidade de sermos livres novamente, livres do domínio do pecado, livres das consequências do pecado no sentido eterno? E Paulo dá a resposta. Quando você lê esse texto e literalmente entende que o apóstolo Paulo ele luta contra a sua própria natureza, e que muitas vezes a sua natureza se sobressai, muitas vezes segundo a sua vontade, o seu querer racional,
e quando ele vai ver, muitas vezes ele se pega até mesmo fazendo alguma coisa que não era do seu querer, mas na verdade os seus membros cometeram ações que na verdade poderão ser considerados pecados até mesmo, né? O apóstolo Paulo não fala de fato o que poderia ser, mas ele confessa, conseguimos entender que ele confessa a sua natureza humana e essa questão dessa possibilidade, dessa doença em si chamada pecado, que traz para nós a condenação eterna para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Então ele pergunta: quem me libertará deste corpo de morte? E esta pergunta nós devemos fazer. Primeiro, reconhecemos a nossa miserabilidade como humano, diante de um Deus Criador que criou todas as coisas e que é santo, justo e bom. E que dentro do contexto do mundo de Deus espiritual, no sentido espiritual, nós não cabemos lá em razão do pecado. Mas então como conseguiremos seguir? Como conseguiremos ter comunhão com Deus novamente? Então, de fato, a humanidade, que é o chamado religare, religião, o esforço humano para tentar religar a Deus, cai por terra, porque não é pela vontade do homem, não é pela vontade do sangue, mas é pela vontade de Deus. Nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, que diz que não é pela vontade do homem, nem pelo sangue, mas pela vontade de Deus. Então, essa pergunta, o primeiro ponto é reconhecer a miserabilidade humana em razão do pecado. E segundo, quem libertará o nosso corpo dessa morte, dessa condenação? E ele dá, então, a resposta eficaz, eficiente e suficiente. E ele diz: graças a Deus. Favor de Deus para aqueles que não merecem. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com a razão, ele consegue compreender na sua mente, sirvo a lei de Deus. Eu tenho vontade de servir a Deus, eu tenho vontade de ter intimidade. Mas, com a carne, lá nos meus membros, a necessidade fisiológica de pecar. Mas, diante desta briga espiritual entre a vida espiritual e a vida carnal, temos Cristo Jesus para preencher todas as lacunas que poderiam nos impedir de adentrar a eternidade e viver com Ele para sempre. Então Jesus Cristo, Ele é o preço que foi pago pelos nossos pecados. Deus castigou e fez juízo e derramou a sua ira sobre Jesus Cristo para que hoje nós possamos ser justificados, isentos da ira de Deus, através de Cristo Jesus. Este foi o critério que foi dado por Deus como forma de justificação. E esse é o processo da santificação. Primeiro, o processo da santificação é entender que o pecado ele não tem mais domínio sobre nós. Segundo, reconhecer que somos miseráveis, dependentes da graça e da vontade de Deus. Terceiro, que temos o Cristo, que atende os critérios divinos para que possamos se reconciliar com Deus novamente, e somente aqueles que creem em Jesus Cristo poderão participar desta oportunidade de viver com Deus para a eternidade. E esta luta onde o espiritual com o carnal existe e está em vigor ainda em nossas vidas terrestres, precisamos lembrar que diante desse dilema entre essas duas naturezas dentro de nós, precisamos entender que aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que a carne venha talvez se sobressair a algum momento, não altera a vontade de Deus sobre nossas vidas, sobre o nosso querer. Deus, Ele justifica, Ele que justifica aqueles que são justificados através da fé que há em Cristo Jesus. Veja, Deus não nos trata segundo
as nossas obras, segundo aquilo que vivemos. Eu não estou enfatizando a questão que nós podemos viver uma vida alienada. Não, nós já vimos isso, que no capítulo 6 o apóstolo Paulo fecha todas as lacunas em relação que você possa, então, se abusar da graça de Deus para continuar pecando. De fato, não. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, vivendo ainda esta vida, vivem uma luta constante consigo mesmo, não com os outros, não com o pecado dos outros, não apontando o pecado das pessoas. Pelo contrário, mas se autoavaliando, e como diz lá em 1 Coríntios 11, 23 em diante, que fala sobre a passagem da ceia do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Cabe o reconhecimento, a necessidade de que somos pecadores e que o pecado ele traz prejuízo em nossa vida, não só nesta vida como na eternidade. Mas para aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, que foram constrangidos a seguir a verdade que há em Cristo. Por isso que a palavra diz, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, as demais são o quê? Mentira, não é caminho. Então só há um caminho, só há um meio de se chegar a Deus, mesmo em nossa condição de pecadores, é através de Cristo Jesus, porque Jesus Cristo é o meio para que possamos se reconciliar com Deus. E Jesus Cristo, ele é a verdade, ou seja, não há mentira, não há engano, não há sombra de variação. E ele é a vida eterna. Então somente aqueles que estão enxertados na videira que é Cristo Jesus alcançarão então a justificação eterna, com o objetivo de morar na eternidade com Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, então, ele reconhece a sua miserabilidade. Ele sabia que mesmo com todo o conhecimento legal da lei de Moisés, conhecimento do judaísmo, conhecimento de si mesmo, ele conclui: miserável homem que sou, quem vai me livrar da morte deste corpo? E então ele lembra da palavra, lembra? Conhecedores da lei, lá no começo, Paulo fala: caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Veja que o apóstolo Paulo está argumentando sobre a santificação, falando a pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus. Se você quer se sentir salvo, não se sentir mais, ouvir a vontade de Deus para se arrepender dos seus pecados e reconhecer, você precisa ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há outro meio, não é louvor, não é oração, não, nada disso. É ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é o que vai alimentar a nossa alma, o nosso espírito e mortificar a nossa carne, para reconhecermos que somos carentes da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Lembrando que esse reconhecimento da nossa natureza não é pontuar as pessoas, os pecados das pessoas, mas é, na verdade, se colocar como um publicano, indigno de estar ali sentado, talvez nas primeiras cadeiras, até impossibilitado de adentrar ao templo, em razão da sua pequenez como ser humano e pecador. Mas Cristo resgatou o mais miserável pecador, seja ele eu ou você. Jesus Cristo te ama. Lembre-se, Cristo nesse contexto não te trata como pecador, mas como filho. E aí então todos aqueles que recebem a Cristo têm o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Então somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que nós podemos entender a matéria de soteriologia, que é sobre a salvação, que não há meios para ser salvo. Somente Cristo Jesus é o caminho.
Se nós entendermos isso e compreendermos que somente em Cristo alcançamos o perdão e a justificação dos nossos pecados e compreendemos que somos miseráveis e dependentes da graça, então você entrou no processo da salvação, que é a qual agora o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, no sentido que para que você conheça a sua palavra, para que ele possa limpar o seu coração, regenerar as suas vontades, e aí então o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus e te guiar em toda a verdade. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Graças a Deus por isso. Por isso hoje possamos descansar em paz, confiando no Deus Shalom, para que nós possamos entender que o cariz, a graça, o favor de Deus para aqueles que não merecem, foram alcançados pela misericórdia. Não nós alcançamos a misericórdia, foi a misericórdia que nos alcançou. E hoje estamos aqui pela graça de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, quando nós ouvimos e aprendemos a Tua palavra, sabemos o quanto somos miseráveis, o quanto somos pecadores. Sabemos que há uma lei sobre nossa carne, sobre os nossos membros, que deseja pecar. E isto é fato. Mas do outro lado também a lei de Deus, que é santa, boa, justa, que representa o Teu caráter. Ela é benéfica para nós na eternidade, pois através dela alcançamos Cristo Jesus, pois Cristo, Deus Emanuel, se manifestou em terra, aqui na terra, para anunciar o Teu reino. O reino para aqueles que estavam perdidos, o reino para aqueles que estavam subjugados pelo pecado, escravizados pelo pecado e condenados à morte em razão do pecado. Mas através da obra salvífica de Cristo, Tu que criaste então a possibilidade de estarmos hoje em Cristo Jesus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que antes da fundação do mundo criou todas as coisas, escreveu o nosso nome no livro da vida e hoje alcançamos a graça de Deus, porque a graça de Deus nos alcançou. Por isso nós pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Reconhecemos a nossa miserabilidade diante de Ti. Se não fosse a Tua graça, se não fosse a Tua misericórdia, se não fosse a Tua palavra, se não fosse Cristo ali na cruz do Calvário, hoje ainda continuaríamos mortos diante de Ti. Mas hoje estamos mortos para o pecado, para vivermos vivos para com Cristo. Por isso, Senhor, eu Te peço que venha ajudar aqueles que são fracos, aqueles que estão abatidos, aqueles que talvez em algum momento da sua vida caíram no sentido do pecado, deixaram de Te seguir em razão porque sua mente o condena, mas que a graça de Deus superabundou a condenação, superabundou o pecado, e ela está em vigor, ela está vigente para aqueles que crêem, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não que se veem. Então olhar para si mesmo é olhar para algo perdido, mas olhar para Cristo é ver algo que há esperança, a oportunidade de viver uma vida eterna com Deus, mesmo diante de toda a pequenez e miserabilidade que tenhamos, mas possamos crer que Jesus Cristo foi o preço pago com o sangue do Cordeiro para a justificação dos nossos pecados. E Deus nos justifica através de Cristo Jesus quando cremos na obra salvífica de Cristo. Por isso, Senhor, que Teu Espírito Santo convence os meus irmãos, que testifique a respeito do prejuízo que o pecado gera na vida do homem, mas que o juízo de Deus, que a graça, a misericórdia, a justificação está presente para aqueles que descansam em Ti através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, Te pedimos a Tua graça, Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e nos ensinado. Nos ensina a se santificar, a sermos justos. Sabemos o quanto somos pecadores, dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, Deus, que o sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, foi derramado por todos os nossos pecados. Por isso hoje encontramos paz e descansamos em Ti. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Um ótimo dia. Fique na paz.